perdendo o controle. Não consegue mais controlar a sua vida, as suas emoções. E quem não controla as emoções está fora da doutrina bíblica. Então, controlar a emoção é algo que a gente precisa estar sempre atento, né? Vamos controlar as nossas emoções. Eu peço só um instantinho para você, que eu vou, pronto, já vou colocar aqui. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Santo, eterno, querido, maravilhoso, Pai poderoso, Pai único, bondoso e verdadeiro. E ontem eu estava conversando, né, com Deus, estou precisando de uma ajuda profunda de Deus, numa situação da vida, né? Eu estava dizendo assim, nós que somos maus, estava repetindo aquilo que a Bíblia fala, queremos sempre o melhor para os filhos, para as pessoas, né? Imagina o Senhor que é bom, né? Como o Senhor quer coisas maravilhosas para cada um de nós. E eu estava pedindo a Deus, estava fazendo um pedido ao Senhor. Pedido que eu reitero agora e acrescento o pedido pelos meus irmãos e irmãs, que todos nós possamos verdadeiramente estar nesta manhã, mais uma vez, prestando um culto ao Senhor. Que o Senhor nos receba como adoradores, servos. Fala conosco. Afasta-nos, Senhor, da mentira e dos mentirosos. Ajuda-nos. Esta é minha oração. No santo nome daquele a quem aguardamos, até com ansiedade, vir nos arrebatar. Cristo Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Tá bom. Enquanto eu vou tomar um golinho de café, vou convidar você para você abrir a sua Bíblia. Lembrando que amanhã, sexta-feira, é ceia. Quero convidar você para participar da ceia amanhã. Você nunca participou? Participe amanhã da ceia com a gente. Vai ser muito bom, extremamente agradável e de grande alegria para o nosso espírito. Amanhã, ceia do Senhor. Efésios 4:9. Vamos ler? Deixa eu tomar um cafezinho primeiro até que se abre. Muito bom. Acho que era só isso que eu tinha que lembrar, que amanhã é ceia. Agora vamos ler Efésios 4:9. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra?
Bom, nós estamos aqui, né, perto da semana que há 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo em carne, vamos deixar isso bem claro, em carne. Eu acho que eu não vou poder tirar o óculos, senão eu talvez não vou enxergar. Peraí, deixa eu dobrar aqui para poder ficar mais fácil. Muito bom. Jesus que morreu há 2000 anos atrás foi a carne, a parte humana do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Jesus nunca morreu. Nunca. O Espírito que habitou no nosso Senhor Jesus Cristo nunca morreu. Nunca sucumbiu. O Espírito que habitou nosso Senhor Jesus Cristo nunca chorou. Jesus mesmo diz, orando no Getsemane, o Espírito está pronto. E isto é de extrema importância para o cristão ter esta consciência. Este assunto aqui, meu irmão, minha irmã, que a gente vai abordar aqui hoje, é extremamente polêmico. No meio cristão é polêmico. Não chega-se a uma conclusão. A uma conclusão. Conclusões todo mundo chega, mas um conclui de um jeito, outro conclui do outro jeito. E nós vamos falar. E você sempre, incontestavelmente, pode chegar à sua conclusão, que não precisa ser igual à minha. Claro que não. Ninguém precisa pensar como eu penso, né? Nós não somos... Eu não gosto muito de usar esse termo, mas eu estou estudando e é um termo muito usado dentro daquilo que eu estou estudando, né? Que é o efeito manada. Eu não gosto porque manada fala de boi, né? Não que eu não goste de boi, gosto principalmente da carne do boi, mas o efeito manada quer dizer o seguinte, um faz, todo mundo sai fazendo igual. Isso é efeito manada, né? Então, você pode ter a sua opinião própria a respeito do assunto. Se você amanhã ou depois quiser discutir o assunto comigo, a gente discute, não tem problema. Não tem problema, mas eu penso diferente. Ai, não tem disso, gente. Né? Existem assuntos, o que você precisa entender da Bíblia, Benedito, é o seguinte: existem coisas na Bíblia Sagrada que a gente chama de isso é negociável. E existem coisas que a gente diz, isso aqui é inegociável.
É bem esse o termo que se usa no mundo da teologia. Mas o que é negociável? É assim, é que existem coisas que você pode ter a sua opinião. Isso é negociável. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha. Agora, existem doutrinas da Bíblia que não tem como você ter a sua e eu tenho a minha. Por que não tem como? Porque isso interfere na sua salvação ou na minha. Então, aquilo que a gente chama de negociável, não é que a gente vai fazer negócio, comércio, não é isso. É que não impede você de ser salvo se você pensar diferente. Este é um assunto que não impede a salvação de ninguém. Ninguém vai deixar de ser salvo porque acredita assim ou porque acredita assado. Agora, existem assuntos, doutrinas aqui na Bíblia que se você não tiver o mesmo pensamento, não meu, né, mas dos grandes mestres bíblicos, a gente não é salvo, então. Isso a gente chama de inegociável. Tá claro? Eu não gosto de usar muito esses termos, porque às vezes a pessoa entende negociável com fazer negócio, comércio, não é nada disso. É aquilo que interfere ou não na nossa salvação. O que interfere é inegociável. E o que não interfere é negociável. Você pode pensar do seu jeito, é problema seu. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Muita gente lê isso aqui e diz que Jesus, quando morreu, eu respeito. Eu respeito quem pensa assim. Mas eu não penso assim. Eu não consigo ver isso. Né? E outra coisa que eu quero colocar: o homem, todo homem, é passivo, está sujeito a mudança de entendimento e de opinião. Você podia pensar de um jeito antes, agora, vendo, meditando, estudando, você pensa de outro. Entendeu? Ninguém aqui é dono. A verdade é essa. Não. Eu respeito sua maneira de pensar. Se você pensar diferente de mim, em assuntos negociáveis, em assuntos que não são negociáveis, aí não tem jeito. Tá certo? Então tem gente que pensa que essa passagem está dizendo que Jesus desceu, foi para o Sheol, ao Hades, foi para o mundo dos mortos. Não é? A maioria não fala isso. Talvez você até creia sim. Que este período que Jesus morre, Jesus Cristo, homem, morre na cruz, até a ressurreição dele, 3 dias depois, né? Quando ele depois sobe ao céu, né? Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 9. O corpo de Jesus ficou lá um pequenino tempo na sepultura. E para onde ele foi? Para onde ele, eu digo, o Espírito de Jesus foi para onde? Né? A maioria crê, e eu já criei.
que era assim também. Eu criei porque me ensinaram assim, que era desse jeito, que Jesus tinha ido em espírito pregar o Evangelho para aqueles que estavam no inferno. Depois o tempo vai passando, você vai estudando, estudando, e você vê, mas espera aí, não é isso que está escrito. Aí você começa a pensar. Pregar o Evangelho no mundo dos mortos, pregar o Evangelho dando uma segunda chance. Ninguém tem segunda chance. Nós temos centenas de chances enquanto vivos. Quantas chances você já teve de salvação antes de se salvar? Sei lá, quantas eu tive, né? Mas tudo isso é em vida. Na morte, não. Depois que a pessoa morre, mas o que se argumenta? Não, mas é que Jesus foi pregar o Evangelho, até então não existia o Evangelho. Ora, mas quem morreu na fé em Deus, na fé verdadeira, morreu salvo. Morreu salvo. Esperando o Messias, morreu salvo. Não precisaria pregar o Evangelho para eles. Morreu salvo. Porque o Messias viria não para salvar os mortos. O Messias veio para salvar os vivos. Jesus fala isso várias vezes. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. É claro que aí também ele se refere aos mortos em espírito, em entendimento, pessoas que dão mais valor, muitas vezes, ao corpo morto do que ao corpo vivo. Ele também está dizendo, olha, aquele que está morto, aquele que dorme, já não pode ser salvo nem condenado, porque esta opção ele decidiu em vida, né? Todos nós, todos, vamos morrer um dia para este mundo. Porque ou nós morreremos para este mundo, formalmente morreremos, ou seremos arrebatados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho convicção de que o povo, e eu espero fazer parte desse povo, não sei se farei ou não, que for arrebatado, também será taxado por este mundo, pelas pessoas deste mundo, como pessoas mortas. O que o mundo vai dizer quando uma parte considerável da população for arrebatada, for simplesmente retirada daqui? Vai sumir, vai desaparecer.
né? Alguns filmes mostram que as roupas ficarão, né? Porque espírito não precisa de roupa. Conclui-se que o que será arrebatado é a pessoa, não a roupa da pessoa. Não é isso? A gente conclui isso. Por que um espírito vai usar roupa? A pessoa vai estar num lugar de muito calor, por exemplo. Ó, a gente aqui no Brasil, né? Está fazendo um calor que eu vou contar para vocês, né? Sempre que a gente pode ficar com pouca roupa, a gente fica. Não é? Sempre que há essa possibilidade e não vai escandalizar ninguém, a gente fica, ué. Agora, quem está num lugar de muito frio, está cheio de roupa, está cheio de calça, blusa, capuz, vai ser arrebatado com tudo isso? Vai ser levado com tudo isso para o céu? Vamos lá, para você entender melhor. Se é que você já não entendeu, eu creio que sim. A pessoa que usa, né, tem incontinência urinária, por exemplo. A pessoa não consegue controlar o xixi, né? Faz xixi sem saber o que está fazendo, não tem controle. Então, para mais conforto dessas pessoas, tem aqueles fraldões, não é? Principalmente pessoas mais idosas, tal, usa os fraldões. A pessoa vai ser arrebatada com um fraldão daquele. Para quê? Para quê? Não tem sentido. Porque o arrebatado vai ser levado em corpo, alma e espírito. Mas é um corpo diferente desse, é um corpo glorificado, é o mesmo corpo que o nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus. Não é um corpo que vai fazer xixi, cocô, vai suar. É um corpo diferente. Ah, como é que é? Não sei, não vou falar porque eu não sei. Se eles querem que eu invente, eu vou inventar então, mas eu não sei como é que é esse corpo. É um corpo glorificado. Jesus comeu nesse corpo. Mas ele comeu, então, não sei. Não é só espírito, é um corpo também. Mas vamos lá. O que quer dizer que Jesus subiu, que está aqui em Efésios 4:9? O que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Então vou explicar aqui para vocês. Se você abrir em Atos, eu não vou ler só por causa do tempo, mas você abre aí, enquanto eu estiver falando, você lê e vai comparando com aquilo que eu falo. Você não precisa concordar comigo, porque este assunto é negociável. Ah, mas o meu marido pensa diferente. Ah, mas a minha mulher pensa diferente, ela acredita. Não tem problema. Quer dizer, não tem problema ao ponto da pessoa perder a salvação porque pensa diferente. É isso que eu digo, não tem problema, é isso. Ninguém vai perder, ninguém vai deixar de ir para o céu, ninguém vai deixar de ser arrebatado porque pensa diferente, pensa que Jesus desceu lá no mundo dos mortos e pregou o evangelho. Tudo bem. O que quer dizer subiu? Subiu
É exatamente isso que está em Atos, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Porque Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Ele não é diferente de Deus. Ele é o próprio Deus. Então, subiu, quer dizer que ele assumiu o papel que sempre foi dele, de Deus. É isso que você vai ler em Atos, capítulo 1, versículos do 9 ao 11. Jesus hoje reina como Deus, não reina diferente. É isso que subiu, quer dizer, retornou para o seu lugar de origem. Porque também havia descido. Não é isso que está escrito aí no versículo 9? Descido até as regiões inferiores da terra. Muita gente acha que isso quer dizer que ele foi pregar lá no inferno. Não é? Mas o que quer dizer isto? Quer dizer que Jesus sempre existiu. Ele nasceu na terra, mas ele no mundo espiritual, ele sempre existiu porque ele é Deus. Então, dizer que ele desceu às regiões inferiores da terra refere-se, na verdade, irmão e irmã em Cristo, que Jesus encarnou-se como homem na terra. Deus em carne. É isso que quer dizer, desceu às regiões inferiores da terra. Quando ele veio do céu como homem para a terra e viveu como homem na terra. Sofreu com tudo que um homem sofre e morreu como um homem morre. Mas por que trata aqui das regiões inferiores da terra? Será que não está falando de algo mais abaixo da terra? A Bíblia trata de regiões inferiores da terra porque Jesus esteve sempre como Deus no mais alto dos céus. No mais alto. Para onde ele retornou. Então a terra passa a ser região inferior. A terra, Jesus veio para uma região, para um lugar de pecado, de maldade. Olha, a gente vê aí as maldades desse mundo que vão a cada dia aumentando. A cada dia o homem parece que está pondo para fora aqueles seus instintos, né, mais primitivos. Irmão, amado, obrigado. Irmão. Esse óculos aqui, deixa eu contar a história aqui para você. Você falou que eu fiquei chique. Esse óculos sempre existiu. Você sabe o que eu fiz? Esse óculos aqui era de longe, né? E eu fiz ele para perto. Desculpa. Ele era para longe. E eu fiz ele para perto. Aquele que era de longe, antigamente, ele ficou para longe mesmo novamente. E o que era para perto,
ele quebrou. É esse daqui, lembra? Ó, ele está todo torto. Não sei se você consegue ver daí, mas olha, ele está todo estrupiado. Então isso aqui não tem mais conserto. Então o que eu fiz? Eu peguei esse, que era de longe, mandei colocar a lente para perto, e um outro antigo que eu tinha, que era de longe, permaneceu para longe. Né? Eu não precisei gastar com armação, só com a lente. Mas parece óculos do super-homem. Opa! Agora diz que ele já usava esse aqui, né? E eu estou enxergando a beça, viu? Com essa nova lente aqui. Estou enxergando bem mesmo. Eu tinha uma dificuldade para ler que vocês não fazem ideia. Agora eu estou enxergando, mas eu agradeço que tenha ficado razoavelmente, porque também ficar bom não tem mais jeito, né? Se fosse há uns 40 anos atrás, talvez. Mas então, como eu estava dizendo, desceu às regiões inferiores, é um contraste com os mais altos céus em que o nosso Senhor sempre viveu e retornou para lá na sua ascensão, como você pode ler no Salmo 139. Por favor, antes de você concordar ou discordar, leia as passagens que eu estou indicando, né? Porque dá trabalho levantar essas passagens, tudo, né? Relacioná-las com o assunto. Então dá uma lida. Salmo 139, versos do 8 ao 15 e Isaías 44, verso 23. Se você vai ler, deixa eu te explicar já antecipadamente que essas duas expressões, né, as regiões inferiores da Terra e os mais altos céus, né, não é um lugar específico, não é o fundo de uma cratera ou o lugar mais alto, que é o céu. Não é um lugar específico. Mas, na verdade, quer dizer que Jesus vivia nos lugares mais altos do céu, porque ele só era espírito, e ele teve que vir para a terra, porque aqui é o lugar de pessoas encarnadas. E esta passagem é extremamente interessante quando a gente começa a abordar também outros assuntos usando esta passagem. Quando a nossa mente lê e a gente fala, mas espera aí. Então, o mundo espiritual, tal. E aqui a Terra é o lugar de gente encarnada. Então não existe vida em outro planeta. Porque Jesus não precisava ter vindo para a Terra. Se existe vida em outro planeta. Satanás não precisava. Olha só aonde começa a chegar as conclusões. Satanás não precisava ter agido sobre Adão e Eva. Se existe vida em outro planeta, ele poderia ter agido em outras vidas, em outros planetas. Ah, pastor, mas você está falando, mas isso não quer dizer que ele não esteja agindo. Se você raciocinar comigo agora, você vai falar, peraí, se existe vida em outro planeta, e Satanás é um ser espiritual, ele pode agir em qualquer parte do universo, e ele está supostamente agindo
em vidas de outros planetas. Por que Cristo só veio para cá? Por que Cristo só morreu aqui? Por que Cristo ressuscitou aqui? Então existem outros Cristos? A Bíblia fala isso? Não. Um único Deus, um único Messias. Você vê que essa história de vida em outro planeta, quando a gente começa a ler a Bíblia e raciocinar em cima do conceito bíblico, a gente vê que isso é um grande absurdo. Vida em outro planeta é um absurdo. É aquilo. Mas Deus criou. Isso é coisa de Deus. Você vai querer discutir com Deus. Se Deus achou que só queria pôr vida aqui na Terra, ele deve ter um propósito. Quem somos nós para discutir com Deus? Quem somos nós? Então, regiões inferiores da Terra, na verdade, fala de Cristo encarnado aqui, vivendo aqui, morrendo aqui, né? Mas fala em espírito. Quase que eu esqueço de falar isso por causa do tempo, porque isso pode confundir. Fala também que Jesus entre espíritos em prisão. É este ponto. Vai passar um minutinho aí, irmão, irmã, mas você precisa saber. Entre a crucificação e a ressurreição, eu preciso entender o que eu escrevi aqui agora, só um minutinho. Jesus. Eu não posso pular essa parte. Só um minutinho, irmão. Eu estou com um problema aqui. Deixa eu acender aqui, se eu não enxergo, fica pior, né? Tá. Eu estava dizendo que a descida de Cristo dos mais altos céus para os lugares mais baixos, que é a terra, entre a crucificação e a ressurreição, além da sepultura e da morte, eu gostaria que você desse uma... Espera aí. Está aqui, pronto. É o versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então isso deixa claro para a gente que aquele que desceu, quando diz que ele se encarnou aqui, né, desceu para os lugares mais baixos da terra, é o mesmo que subiu para acima de todos os céus, para encher todas as coisas, porque ele é a plenitude de todas as coisas. E eu gostaria, para encerrar, se ficou dúvida, irmãos, porque eu não estou entendendo o que eu escrevi aqui, eu peço para você me questionar
porque eu vou resolver essas dúvidas se ficou para você. Mas eu indico para você ler 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Peço desculpas porque eu escrevi e não estou conseguindo entender o que eu escrevi, né? Então, se alguma dúvida ficou, e talvez tenha ficado, né? Questione, por favor. Não tenha nenhum receio em questionar, que eu vou esclarecer para você, tá? Amanhã é ceia, hein? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, peço perdão, Senhor, por não entender aquilo que eu deveria estar entendendo, né? Mas eu acho que eu me enrolei aqui na hora de escrever. Continua, Senhor, falando conosco, derramando sobre nós a tua graça, o teu poder, a tua compaixão, a tua misericórdia. Que este assunto seja bem interpretado, bem entendido por todos nós e que juntos, como Igreja de Cristo, a gente possa ter crescido um pouquinho mais que seja na graça e no conhecimento do Senhor. Me coloco mais uma vez, em nome do Cristo Jesus, à disposição de qualquer irmão ou irmã para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.